Bom dia, tia. Bom dia para todo mundo. Quero pedir desculpa para vocês que hoje eu tô um pouco rouca. Ontem teve batismo lá na igreja. Aí, graças a Deus, né? E aí, ontem foi meu dia de servir. Eu fiquei parte do que a gente tinha que fazer de tarde era fazer festa pro pessoal. Então eu fiquei meio sem voz. Mas estamos aqui, vou falando devagar, espero que vocês vão conseguindo entender o que eu estou falando. Estou feliz pelo nosso estudo. Entramos na mesa do Espírito Santo e quero lembrar para vocês que vocês já estão careca de saber, mas pode ter alguém, por algum motivo, que entrou na live e não acompanhou os estudos. Eu quero lembrar vocês que a gente está falando sobre a mesa do Espírito Santo, e essa mesa do Espírito Santo é uma dessas três vertentes aqui, de uma única mesa, que é a mesa de Deus. E agora nós estamos na mesa do Espírito Santo. Nós já passamos pela mesa do Pai, pela mesa do Filho, e agora nós estamos na mesa do Espírito Santo. Ontem nós começamos já de cara, soltando para nós, né, aqui pra gente levar o baque e depois começar a digerir melhor, beber uma aguinha para não descer tão a seco, a respeito da mesa do Espírito Santo ser a mesa do amor uns pelos outros, e não amar ao próximo só como a gente ama a gente mesmo. Que isso tem gente no mundo que ainda consegue fazer, mas amar o próximo como Jesus nos amou. E a gente viu que por isso a importância da gente passar por essa mesa, né, do Pai, essa mesa do Filho, entender todo o processo de entrega que Jesus teve por nós, por nossa causa, por obediência ao Pai e por amor a nós. O amor do Pai que foi produzido no coração de Jesus através da obediência dele. Então nós permanecemos nessa aliança com ele. Então nós recebemos agora a oportunidade de sentar na mesa do Espírito Santo, que é uma mesa que nos prepara, é uma mesa que nos prepara para a segunda mesa de Jesus, nos prepara para o noivo, nos prepara para a glória, nos prepara para as bodas. E nós vimos que essa mesa que nos prepara é a mesa do amor. É a mesa de 1 Coríntios 13. É a mesa que nós precisamos aqui praticar. Tudo que nós aprendemos na mesa de Jesus. Na mesa do Pai nós recebemos o convite, nós entendemos a presença, nós reconhecemos a presença, o temor da presença recai sobre nós, esse temor não de medo, mas de consciência da realidade do Senhor. Então o Pai nos convida a sentar na mesa com o seu filho, a ter comunhão com o filho. Então ali a gente começa a aprender sobre o Pai, a aprender sobre o coração do Pai, sobre a mente do Pai através do Filho. E a gente começa a ter nossa natureza transformada e somos agora convidados a praticar o que aprendemos na mesa do Filho. A mesa de Jesus, essa primeira mesa, que é a mesa que é colocada aqui com a nossa humanidade, que é colocada aqui na Terra, é uma mesa de muito ensino, de muito exemplo. Nós aprendemos muita coisa. E agora, como a palavra de Deus diz, não é só o que a gente ouve, não é só o que a gente aprende, mas é o que a gente pratica. Então agora a gente foi convidado a ocupar o lugar na mesa do Espírito Santo. E nós vimos que a mesa do Espírito Santo é mais um fluir, é algo que nos coloca em movimento. O Espírito gosta de se mover, o Espírito ele flui. O Espírito ele é derramado e ele passa em nós, ele transborda de nós e passa em nós. Então é uma mesa que flui. É uma mesa onde vai colocar a gente em constante prática dos ensinos que Jesus nos deu, das coisas que o Pai falou para nós. Nós precisamos sempre lembrar, a mesa do Espírito é uma mesa de prática.
Na mesa do Pai, há o pronunciamento da palavra, o pronunciamento da bênção. Na mesa de Jesus há o cumprimento da bênção. E a mesa do Espírito Santo é a mesa que nos capacita a viver, a cumprir, a nos movermos dentro dessa graça que nos foi proposta na mesa do Filho. Por isso que a graça, ela nos capacita. A graça, ela nos impulsiona para essa mesa, que vai fazer a gente se movimentar no amor de Deus. Todas as vezes que eu e você estamos nos movimentando no amor de Deus, nós estamos fazendo parte da mesa do Espírito Santo. Nós estamos praticando o que aprendemos lá na mesa do Filho, lá no processo, lá quando a gente permaneceu e não se levantou da mesa, quando a gente decidiu permanecer na aliança. E antes da gente continuar hoje, vamos fazer a nossa declaração a respeito da palavra de Deus. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Como eu falei com vocês, eu creio que o Senhor está trazendo um tempo em que será mais necessário do que nunca a gente internalizar a palavra, a gente ler a palavra, internalizar, e mais do que isso, mais do que guardar para não pecar, a gente praticar a profundidade da palavra. O Espírito que está, o mover do Espírito que está sendo proposto para esses tempos, o avivamento que está sendo proposto para esse tempo, ele vem para que haja realização do que está escrito aqui, para que o amor que está escrito aqui seja colocado em prática, para que eu e você tenhamos capacidade de produzir o que essa palavra diz. E eu creio que o Senhor nos capacita mais do que nunca, nos proporciona oportunidades mais do que nunca para que a gente mergulhe na palavra. Deus precisa nos amadurecer e a gente amadurece pela palavra. Como eu já falei com vocês, tempos virão em que a gente só vai poder permanecer através da palavra. Você pode perder tudo que você tem. Pode ser muito doloroso, mas se você tiver a palavra e a presença do Espírito Santo dentro de você, você tem tudo o que você precisa para permanecer até o final. Porque é isso que vai gerar no seu coração fé, que vai fazer você permanecer. Ontem, quando eu estava servindo, no final do culto de noite, eu conheci uma menininha, a Alice. Ela foi lá na frente renovar os votos dela com o Senhor, segundo ela. E ela tinha 10 anos, ia fazer 11. E a Alice já tinha lido a Bíblia 7 vezes. A Alice tinha 10 anos e já tinha lido a Bíblia 7 vezes. Ela tinha amor, paixão pela palavra 7 vezes. Aquela menina constrangeu não só a mim, como a muitos voluntários que estavam ali ontem, quando a gente descobriu que ela já tinha lido a Bíblia 7 vezes e a mãe dela confirmou, era verdade. Se uma criança pode ler a Bíblia uma vez, que dirá eu e você? Se uma criança pode ler a Bíblia 7 vezes, que dirá eu e você? Nós precisamos entender que é o tempo da gente internalizar a palavra de Deus. Porque nós precisamos praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz, lá eu até separei aqui para vocês, em Mateus 5, no versículo 19, diz assim: portanto,
Quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. A gente ensina, como a gente viu Jesus nos mostrar, né? Não é no muito falar, é com o nosso exemplo. E para a gente dar exemplo a respeito da palavra de Deus, a gente precisa praticar. Então eu quero que vocês entendam que nós estamos sentados numa mesa agora, de prática. Uma mesa que vai nos tirar de simplesmente ir ao culto e ouvir a palavra. De simplesmente estar na igreja e ouvir o que está sendo dito. É um lugar que vai nos impelir, vai nos constranger. Um dos significados de constranger não é no sentido de envergonhar, é de apertar. Ele vai nos apertar ao ponto da gente praticar. E é por isso que às vezes essa mesa dói mais para uns do que para outros. A Bíblia diz: duro é para você, Paulo, lutar contra os meus aguilhões. Porque Jesus, que é a própria palavra, o Senhor usa Jesus, que é a própria palavra, para nos pressionar, para nos impelir, para nos constranger, nos apertar. Outro significado da palavra constranger no original é alguém que pega... Como é que eu vou fazer isso? É alguém que pega alguma coisa, assim como se fosse com as duas mãos, e balança para onde quer, e vira para onde quer, e coloca esse objeto, isso que pegou, em movimento, na direção que quer. A palavra, ela nos constrange a esse lugar, em que nós seremos apertados pelo Senhor e balançados, colocados em movimento na direção que Ele deseja. E essa é a mesa onde a gente está sentado agora. É uma mesa que flui. É uma mesa que flui porque é uma mesa de vida. E ela flui na palavra do Senhor, por causa da palavra do Senhor. Então ontem a gente viu que essa mesa é a mesa da unidade perfeita. É a mesa que constrói esse corpo de Cristo. É a mesa do fruto do Espírito. É a mesa do convencimento do pecado, da justiça, do juízo. É a mesa do derramar. É a mesa que não deixa as coisas muito secas. É a mesa que bota o óleo na engrenagem. É a mesa que faz com que tudo se conecte perfeitamente. É esse lugar. E aí nós falamos ontem sobre 1 Coríntios 13, que é o centro dessa mesa, que é o próprio Jesus. O que é 1 Coríntios 13, senão a manifestação do próprio Jesus? E aí eu pedi para vocês lerem 1 Coríntios 13. E hoje eu quero ler só um trechinho, eu não vou ler o capítulo todo aqui agora. Mas eu quero ler só um trechinho. E eu não vou ficar falando sobre esse trecho. Mas eu quero ler. E o Senhor me disse, deixe a palavra falar por si só. À medida que eu leio com vocês agora, eu queria que vocês pensassem, refletissem e vissem: isso aqui eu estou fazendo, isso aqui eu não estou. Isso aqui ainda está em mim, isso aqui não está. Nós vamos fazer um exercício agora, tá bom? Uma mesa que a gente olha e fala assim: isso aqui ainda está no meu coração, da minha natureza antiga, eu preciso tirar. Isso aqui eu preciso clamar ao Senhor para que venha mais. A gente vai fazer esse exercício agora, à medida que eu for lendo esse trechinho, ok? Eu não vou ficar comentando sobre isso, mas eu quero que agora você deixe a palavra falar com você. Que você deixe a palavra, de fato, discernir as intenções do seu coração, as juntas e medulas, para que a gente possa começar a colocar em prática o amor que está na palavra. Se nós não colocarmos em prática, tudo que a gente tem vivido aqui é em vão. Como diz 1 Coríntios 13, versículo 1. Eu posso falar até a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor,
se eu não praticar isso da maneira certa, se eu não estiver mergulhado no entendimento do amor, eu só vou fazer barulho, não vou produzir nada. Vamos ler, eu vou ler 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, tá bom? Vamos lá? O amor é paciente e bondoso. Eu vou ler devagar para que você possa ir colocando em algum lugar aí, ou num papelzinho, ou na sua Bíblia, ou na sua mente, você ir se alertando de dizer isso aqui eu sou, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não sou, isso aqui eu não tenho, ok? Isso significa que é a área que você precisa vigiar, que você precisa pedir para o Senhor para aumentar, para fazer arder o seu coração na direção dele. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. E esse ciúme não é só ciúme de homem e mulher, não, tá bom? É ciúme de qualquer coisa. É ciúme por você achar que alguém é mais... chamou mais atenção de outra pessoa por algum motivo do que você. Que foi mais reconhecido do que você por algum motivo. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Aqui a gente já... Eu preciso comentar isso. A gente já faz cair por terra aquela verdade, né? De eu sou sincero, então eu falo mesmo. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Eu tô lendo na versão NVT. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Essa verdade não é a sua verdade, tá? É a verdade. Não é a sua, não é a sua opinião, se você tá certo ou errado numa situação. É a verdade. O amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança. E se mantém sempre firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora vamos pular lá para o 11. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. A gente falou da mesa de Jesus, que é a mesa do processo que nos amadurece. E aqui está a prática de alguém que amadureceu. Alguém que possui o amor, que é paciente, bondoso, que não é ciumento, que não é presunçoso, que não é orgulhoso, que não é grosseiro, que não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, que não é irritável nem rancoroso, que não se alegra com a injustiça, ou seja, com o pecado, com aquilo que fere a palavra de Deus, mas sim com a verdade. O amor que não desiste, que nunca perde a fé, que nunca desiste, que sempre tem esperança e se mantém firme. Aqui está a prática de alguém que não é mais criança, de alguém que ficou na mesa do filho e agora está em movimento, colocando em prática aquilo que o filho ensinou, amando seu irmão como o filho amou. Se você tiver esse trechinho aqui no seu coração, se você lembrar desse trecho todo dia, não só para você ficar repetindo, mas para você decidir, hoje eu vou praticar 1 Coríntios 13. Hoje eu vou receber, eu vou colocar sobre mim essa túnica de honra do Senhor, de poder amar, de poder servir, de poder me entregar, de poder honrar
o meu irmão e também os meus inimigos. Se você decidir fazer isso aqui todo dia, seus frutos durarão para sempre. Não é na boa pregação, não é no louvor que canta afinado, não é na correria do departamento para lá e para cá. Se nós deixarmos as nossas crianças verem a prática do amor, deixarem elas verem que a gente não vai gritar mais com elas, que a gente não vai se desequilibrar, que a gente não vai perder a linha, que a gente não vai fazer as coisas resmungando, murmurando, que a gente não vai ficar falando, se contradizendo entre si, tendo certas discussões entre si. A gente vai estar fazendo discípulos, produzindo uma geração que é baseada no amor. Vocês estão debaixo de uma visão, eu também estou, mas agora nessa janela, nesse período de tempo da minha vida, eu estou em uma visão específica aqui. Mas vocês especificamente aí na Efraim estão debaixo de uma visão que é: os meus discípulos serão reconhecidos pelo amor. É uma visão legítima, é uma visão bíblica, mas a gente precisa entender que se nós não passarmos por todo esse processo e decidirmos praticar 1 Coríntios 13, não está valendo de nada o resto. É bom para nós. É bom para nós a gente se reunir na construção. É bom para nós a gente ter momentos de diversão, de sorriso. É bom para nós a gente ir lá, levantar a mão, louvar o Senhor, recarregar as nossas baterias. É bom para nós a gente se encher da palavra de Deus e falar: agora eu estou firme para alcançar meu milagre, para persistir, para não desistir. Mas ainda não é sobre isso. Isso ainda é o caminho para que a gente pratique 1 Coríntios 13. O Evangelho é um convite a essa prática, a prática do amor, a prática de se entregar pelo seu irmão, como tia Vanna leu em 1 João 3,16, na live, no início da live. Tem um versículo na palavra de Deus que diz, em João 15, versículo 13, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. O Evangelho é um convite a se doar, a se dar, a deixar levar, o outro levar de você o seu amor, a sua honra, o seu olhar de misericórdia, o seu olhar de suportar aquele que está mais fraco, o seu sorriso, a sua palavra. Alguém que chega para você no dia de uma maneira fria, ferina, fechada, e leva de você o seu melhor sorriso, o seu olhar de amor, a sua mão estendida, o seu abraço. A gente só consegue fazer isso quando a gente está cheio do Espírito Santo. E é aqui que a gente vê que uma igreja tem facilidade em fluir ou dificuldade no fluir. Se a nossa igreja, se a congregação que nós estamos está com dificuldade de fluir, é porque o povo está imaturo. A maturidade precisa chegar. Nós não podemos deixar que a igreja caminhe aos passos dos imaturos. São os maduros que devem trazer os imaturos para um novo lugar, para um novo nível. E esse é o tempo que o Senhor está chamando a mim e a você, para a gente se tornar filho maduro. Como que eu me torno filho maduro, Nath? Eu vou comer a palavra de Deus de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Amém, glória a Deus. Mas se você comer isso aqui de dia e de noite e não praticar nada do que está aqui, ainda não é maturidade. A gente às vezes fala: poxa,
Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia em 3 meses, eu vou ler correndo. Esse ano eu vou ler a Bíblia 3 vezes, eu vou ler muito, eu vou ler. Mas se você não praticar o que está aqui, você ainda não amadureceu. É melhor que eu e você amadureçamos um versículo por dia do que a gente engula essa palavra e desperdice tudo o que a gente leu. E a mesa do Espírito é essa mesa do convencimento. É essa mesa que vai fazer você abrir mão dos seus direitos. Por quê? Porque é a mesa que Jesus está no centro. A mesa do Espírito Santo é a mesa do em memória de mim, sabe? Façam isso em memória de mim. A mesa do Espírito Santo é essa mesa que o Espírito Santo vai constantemente falar. Se lembra de Jesus? Se lembra do pão? Se lembra do cálice? Se lembra da aliança que você fez com ele e ele com você? Se lembra que ele se entregou por inteiro? Se lembra que tudo que ele tinha ele deu? A gente precisa lembrar que a mesa do Espírito Santo é a mesa do em memória de mim. Se eu e você, todos os dias, em tudo que fizermos, colocarmos na nossa mente e no nosso coração, em memória de mim, a gente vai começar a ter um temor gerado no nosso coração. A gente vai começar a ter uma transformação gerada no nosso coração. E a gente vai se lembrar, eu estou aliançado com ele até o fim. Sabe uma coisa? Eu vou dar agora um exemplo para vocês da minha vida, mas não para falar de mim, mas para falar do que eu compreendi, do nível que eu compreendi. Quando Doni faleceu, as pessoas passaram a olhar para mim esperando que eu tivesse as atitudes que ele teria. E eu falei, Senhor, é muita responsabilidade para mim. Doni era mais santo do que eu. Ele era mais convertido do que eu. Ele era mais amável, amoroso do que eu. Ele era mais maleável do que eu. Sempre foi. E as pessoas começaram a olhar para mim e ver ele através do que eu fazia. Era como se tivesse assim, como se o que eu passasse a praticar, era como se as pessoas dissessem, eu tô lembrando dele através do que você está falando e fazendo. Ou então diziam assim, mas Doni não faria isso. Mas Dani não pensaria assim. Por que eu estou falando isso? Porque o casamento é um mistério entre Cristo e a igreja. E quando Jesus saiu do terreno físico, da terra, ele falou, façam isso em memória de mim. Sejam como eu sou. Pratiquem o que eu pratiquei. Falem do jeito que eu falei. E como eu e Doni, a gente tem uma aliança, a gente é um. É como se, independente de ele estar aqui ou não, as pessoas ainda olham para mim, olhassem para mim e ficassem esperando a reação que ele teria de mim. E com esse todo o processo, eu estou inclusive escrevendo. Na verdade, eu já escrevi um livro sobre isso, mas estou esperando Deus me autorizar a publicar. É como se, através do meu processo do luto, eu entendesse a aliança de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo. Se você passou por um processo de luto, eu sei que tem pessoas na live que passaram por isso. Comece a perguntar, Senhor, como é que eu entendo a aliança que eu tenho com o Senhor através disso? É assim que o mundo está olhando para a gente. Esperando que através das atitudes da igreja eles possam ver Jesus. E a gente, infelizmente, vê os testemunhos de uma maneira contrária. O Jesus de vocês é gente boa. Vocês nem tanto. Tem alguma coisa errada. Não por eles acharem Jesus gente boa e a gente não. O mundo não vai amar a gente, já dizia a palavra. Mas porque eles estão vendo Jesus para um lado e a igreja por outro. Independente do mundo amar a gente ou não, a intenção não é que o mundo ame a igreja. A intenção é que eles olhem para a igreja e vejam Jesus. E é aqui nessa mesa que isso acontece.
É nesse fluir do Espírito Santo que vai sempre trazer para o meu coração e para o seu, em memória dele, em memória de Jesus, em memória de mim. Que vai trazer a gente para esse lugar. É aqui que a gente começa a fazer isso aqui, ó. Aí as pessoas já não enxergam mais Jesus e nós, elas enxergam assim. Jesus, a igreja. Isso precisa acabar, porque é assim que todo mundo precisa enxergar a gente. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que quando a gente experimentasse a unidade perfeita entre a gente, é que o mundo iria ter essa visão aqui. Enquanto não há unidade perfeita, o mundo está enxergando a gente assim. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo produzir em nós, 1 Coríntios 13, as pessoas vão começar a enxergar a gente em Jesus assim. E é essa visão que precisa ser alinhada. Porque o mundo não está precisando de gente legal. O mundo não está precisando de gente que vai compreender o que está passando. O mundo não está precisando de gente passiva. O mundo está precisando de gente que pratica a verdade e o amor. O amor ama a justiça. O amor, ele é ativo. O amor não é aquele que aceita tudo que é imposto. O amor é aquele que coloca limites. O amor é aquele que interfere no ambiente. Como, Nath? Pela política? Não. Por aqui. Como, Nath? Com a arma na mão? Não. Por aqui. Como, Nath? Gritando muito? Não. Por aqui. Um novo mandamento dou a vocês. Que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. Jesus decidiu ser reconhecido pela sua entrega. O Pai decidiu ser reconhecido pelo amor que Ele tem por nós. A gente precisa ser reconhecido pela prática dessa entrega e desse amor. Enquanto a gente não praticar 1 Coríntios 13, o mundo vai olhar para a gente assim. Um reino dividido já está condenado, diz a palavra de Deus. E é aqui nessa mesa que o reino não fica dividido. É aqui nessa mesa que a gente coloca o propósito acima de todas as coisas. É aqui nessa mesa que a gente coloca a visão do alto acima de tudo aquilo que a gente sente, de tudo aquilo que a gente está querendo revidar, está querendo fazer, está querendo se defender. É aqui nessa mesa que o reino vem antes da gente. E a gente precisa começar a entender isso de uma vez por todas. Como que a gente entende isso, Nath? Achando bonito? Não, praticando. Ah, mas se eu praticar isso aqui vai doer. Se eu não ficar lutando para que as coisas aconteçam da maneira que eu acho que é certo, vai me doer. Eu vou ser desprezado. Mas, Nath, se eu não me defender numa discussão, eu vou sair de errado da história, daquele que é o vilão. Eu vou sair daquele que é mal compreendido. Eu vou ser injustiçado. Mas, Nath, você não tem noção do que fizeram comigo. É impossível eu não ficar irado. Eu querer fazer alguma coisa. Não, pelo menos um gelo nessa pessoa eu vou dar. Senão vai me doer. A mesa do Espírito é a mesa que você entende que você já abriu mão dos seus direitos e agora você vai colocar a visão acima de todas as coisas. Para que alguém olhe para você e diga: ah, Jesus. E não que alguém olhe para você e diga: eu não vi isso na Bíblia, não. É esse o evangelho que vocês pregam? É isso que vocês estão vivendo? Agora, se alguém olhar, se você fizer isso aqui, e alguém olhar para você e te desprezar, e te
perseguir e te ofender, está fazendo isso ao próprio Jesus. Ela está negando a palavra do próprio Deus. Agora, se Jesus estiver para cá e você estiver ali gritando com a sua opinião, por conta própria, isso é sobre você. A pessoa não está gostando de você. E é porque a gente ainda está vivendo isso aqui que a gente se importa tanto com o que pensam a respeito da gente. Se a gente de fato praticar a palavra. Mas quando a gente faz isso aqui, a gente diz, não importa mais o que vão pensar de mim. Porque na verdade estão pensando do meu Jesus e não de mim. E aí é entre Deus e o mundo. Entre Deus e o seu irmão. Você está fazendo isso aqui. Você está deixando todo mundo ver Jesus. Aquele que entende a palavra, que pratica a palavra e ensina a palavra, é considerado maior no reino dos céus. Hoje a gente vai ficar por aqui. Queria que vocês pensassem nisso e entendessem que 1 Coríntios 13 vem antes de mim e de você. Jesus confiou em mim e em você para praticar 1 Coríntios 13. Através do fluir do Espírito Santo dentro de você e de mim. Queria pedir para vocês, para amanhã, meditarem no texto que está em Atos 2, do 38 ao 47. É o texto que a gente vai falar da mesa do Espírito Santo. Até agora a gente está falando sobre o que é colocado nessa mesa. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor do que está acontecendo no contexto dessa mesa. Lembrando para vocês que foi por causa desse ponto que esse estudo veio no nosso coração. Foi por causa desse ponto. E se foi por causa desse ponto, é porque o Senhor viu necessidade de trabalhar isso em vocês e principalmente em mim. Que a gente possa lembrar que foi daqui que o Espírito Santo começou a movimentar a gente nessa direção. E é aqui que a gente tem que ter um alerta. Tá bom? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, em Atos 2, do 38 ao 47. Meditem e pratiquem 1 Coríntios 13, que é a veste, a túnica da maturidade